Olá, meu nome é Susan e eu sou sacerdotisa de Umbanda Sagrada. E no tema de hoje nós vamos falar sobre deveres de um médium. Qual o dever de um médium? Acima de tudo, cuidar de si e cuidar das suas ferramentas da mediunidade. O dever do médium é respeitar ao próximo como ele respeita a si mesmo. O dever do médium é saber que, a partir do momento que ele escolheu aquela religião, ele tem que ter a responsabilidade e o comprometimento e o amor por cada ritual, por cada sacramento, por cada fundamento que compõe aquela religião. É saber que, independente das escolhas dele, os orixás e os guias espirituais sempre estarão ao lado dele. É saber que, ao mesmo ponto que aquela religião, naquele momento, ela te orientou, ela te acolheu, ela cuidou de você, você, depois que se sentiu melhor, não deve virar as costas para ela. Não deve desdenhar, vamos dizer assim. O dever do médium é saber que existe um solo sagrado e que existem todos os campos e que cada orixá tem o seu campo de força e cada guia espiritual tem a sua saudação. O dever do médium é saber que, independente se ele tenha um mês, um ano, 10 anos de casa, ele tem que respeitar tudo e a todos que compõem aquela religião, que está naquele corpo, daquele corpo mediúnico, que compõe aquela casa que ele escolheu para poder trazer os seus guias e manifestar a mediunidade e desenvolver o seu dom mediúnico. O dever do médium é zelar de seus apetrechos, é organizar, é limpar o seu altar, limpar a sua tronqueira, é lavar a sua roupa corretamente. O dever do médium é saber que aquela guia, aquele colar que você usa, não é coletivo, ele é individual. É saber que, assim como você um dia entrou na religião e não sabia nada, outras pessoas entrarão na religião e também não saberão nada. E não é porque você sabe alguma coisa que você já é melhor do que alguém. O dever do médium é respeitar a tronqueira, é respeitar o altar, é respeitar o congá, é respeitar o pai, a mãe e os irmãos. Independente da condição financeira, independente do grau da formação que aquele irmão tenha. Independente do benefício que você possa vir ter com aquela amizade, com aquele encontro, você deve respeitar. É respeitar desde o cambone, do fiscal, do irmão que fica na porteira, até o pai e a mãe que estão lá. É respeitar a todos. É respeitar aqueles que escolheram caminhar com você na Umbanda, mas também respeitar aqueles que escolheram caminhar para outra religião. Antes de levantar a mão e falar do outro, levante a mão, aponte para si e fale de si em primeiro lugar. O dever maior de um médium é saber que quando você chega, tá tudo arrumado. E quando você sai, tem que estar tudo arrumado também. O dever do médium é saber que lá na natureza, ele só pode levar coisas que possam se decompor, coisas que possam voltar de onde vieram. É levar uma casca em vez de um barro, é levar uma cuia em vez de um alumínio, em vez de um plástico. Em vez de levar fitas,
leve flores. Em vez de jogar aquele barquinho de isopor, jogue apenas o líquido. Em vez de bater no peito, humilhando o outro, dizendo que você é melhor, bata no peito, chamando pelo seu orixá. Bata no peito, pedindo bênção. Bata no peito, chamando Xangô, Ogum e Ansan. O dever do médium é, acima de tudo, saber que por mais que ele seja médio de Umbanda, ele ainda não está salvo. Ele precisa evoluir. Ele precisa trilhar no caminho da luz, da sabedoria e do conhecimento. O dever do médium é saber quando ele deve se calar, silenciar, não só a boca, mas a mente. O dever do médium é saber que a Umbanda é para todos, mas nem todos são para a Umbanda. O dever do médium é saber que ele tem que conhecer o fundamento, ele tem que conhecer cada coisa que compõe aquela religião, ele tem que conhecer o porquê que ele usa um colar, o porquê que ele usa um pano de cabeça, o porquê que ele usa aquela roupa branca, o porquê que ele bate cabeça, o porquê que ele faz uma saudação diferente com a mão para um guia, o porquê que ele se ajoelha. O dever do médium é saber que quando ele acende uma vela, ele tem que oferendar essa vela para alguém, porque aquela vela não pode simplesmente só ser acesa. O dever do médium é saber que quando ele vai fazer uma oferenda, que ele vai arriar um alguidar ou uma folha de bananeira, ele vai com amor, ele vai com carinho, ele vai com devoção. E acima de tudo, ele vai com a fé. Ele pode não ter nada, ele pode ainda não saber nada, mas se ele tiver a fé, tudo vai transformar a vida dele. Ele tem que ter responsabilidade, ele tem que ter humildade, ele tem que ter empatia, comprometimento, ele tem que ter a fé, ele tem que ter o amor. Mas acima de tudo, ele tem que ter a vontade para aprender e a humildade de saber quando deve ouvir aquele aprendizado. Ele tem que ter o carinho de quando ele compreender que aquilo ele já aprendeu, ele não desdenhar mais daquilo e simplesmente ele ouvir, porque ele já aprendeu, mas o outro irmão ainda não. Então, talvez ele está escutando aquilo mais uma vez, é porque ele precisa ouvir aquilo. É ter a humildade, é ter a caridade em si. Não para postar nas redes sociais, não para mostrar para o outro que é uma pessoa boa, caridosa, mas para auxiliar aquele irmão que está precisando de verdade. O dever do médium. São tantos deveres que o médium deve ter, mas acima de todos os deveres, ele tem que estudar, conhecer, para aí sim ele começar a compreender. O dever do médium é ele levantar a mão e dizer, não estou bem, ou é ele levantar a mão e dizer, essa gira me fez muito bem. O dever do médium é ele cuidar de tudo que envolve a religião dele. É ele zelar de tudo que envolve a religião dele. O dever do médium é ele levantar a mão e ele falar para o outro, calma, meu irmão, tudo tem tempo e você já está no caminho da evolução. O dever do médium é saber que, acima de tudo, existe uma força maior, uma força suprema. Existe uma força que a gente não vai conseguir explicar, que a gente não vai conseguir mostrar para ninguém, mas a gente vai conseguir sentir. O dever do médium é acreditar que existe uma fé, que existe um orixá, que existe uma força que ele pode confiar quando ele precisar. O dever do médium é agradecer aquilo que ele tem,
E é pedir, sim, pelas bênçãos que estão preparadas para ele. O dever do médium é se entregar a cada trabalho e aprender a cada passo. O dever do médium é não criticar, e sim, procurar orientar. Porque da mesma forma que aquele irmão não sabe, você um dia não sabia.